Ora, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série O que é feito desta República. Hoje trago-vos aqui um assunto muito querido ao povo português. Como podem ver pelas imagens, não tem a ver com podas. Hoje o nosso tema são as leis fundamentais da estupidez humana. Esta teoria foi desenvolvida por um historiador italiano, Paulo Cipolla, e basicamente pretende medir a qualidade das ações de um indivíduo ou mesmo o seu caráter através dos efeitos que estas ações têm simultaneamente nos outros e nele próprio. Peço que não se assustem com a matemática, pois isto é mais fácil do que o que parece. O gráfico é composto por dois eixos perpendiculares, em que no eixo horizontal, o eixo do x, serão medidas o resultado das nossas ações em nós próprios, e no eixo dos y, o eixo vertical, serão medidos os resultados das ações nos outros. Valores positivos a verde representam benefícios para nós ou para os outros. Valores a vermelho, valores negativos, representam prejuízos. Vamos então descobrir qual o caráter das pessoas em cada um dos quadrantes e começamos pelo primeiro quadrante. Este ponto vermelho materializa a posição do resultado das suas ações. Para si foram 6 valores, para os outros foram 3. Ou seja, você ganhou, os outros também ganharam. Uma segunda situação em que, desta vez, os outros ganham 7 e você ganha 2,5. Neste caso, os outros ganharam mais que você, mas todos ganharam. Este tipo de comportamento tem um nome. Chama-se inteligência. Você, se for uma pessoa que tem muitos destes comportamentos ao longo da sua vida, pode ser considerada uma pessoa com caráter inteligente. Ou seja, você é o tipo de pessoa que persegue benefícios privados sem descurar os interesses e os direitos dos outros. Vamos analisar agora qual será o caráter do indivíduo que atua no quarto quadrante. Imagine, você rouba 100 euros a alguém e fica com 100 euros para si. Ou seja, você prejudicou outra pessoa para seu benefício pessoal. Este tipo de indivíduos são pessoas que atuam com racionalidade, não por impulso, preocupam-se com o seu bem-estar, como vemos, ainda atuam na parte positiva do eixo do X, mas não sentem empatia ou compromisso pela sociedade ou por outros indivíduos. Ou seja, não reagem ao sofrimento dos outros ou à felicidade dos outros da mesma maneira. Têm uma atitude pura e simplesmente calculista. As pessoas que atuam neste quadrante são apelidadas de bandidos. Leia-se não só os criminosos que assaltam bancos ou a casa de outras pessoas, mas um indivíduo comum que, por exemplo, no local de trabalho, prejudica os camaradas para se beneficiar a si próprio, tentando alcançar uma promoção. Vamos ver agora o caráter das pessoas que têm tendência para se prejudicarem a si próprias. Comecemos pelo segundo quadrante. Neste quadrante, as pessoas consideram que se devem prejudicar a si próprias para benefício de terceiros. As pessoas que adotam este tipo de comportamentos foram educadas para verem a realidade na perspectiva do poder ou da sociedade. Estas pessoas nutrem sentimentos altruístas e preocupações com a sociedade, mas são muito ingênuas, porque veem as figuras da autoridade como se ainda fossem o papá e a mamã. Este caráter é apelidado de o crédulo, o que significa o ingênuo, o crente ou mesmo o tolo. Embora estas pessoas disponham de racionalidade e boas capacidades operativas, normalmente falta-lhes a autoestima, pois durante o seu desenvolvimento foram educadas para se anularem em função do grupo, da sociedade ou do poder. Vamos então ao último caráter, o do terceiro quadrante. As pessoas neste quadrante tendem a prejudicar os outros sem que daí tirem algum benefício para si próprios,
podendo mesmo prejudicarem-se também. Este comportamento, à primeira vista, não tem qualquer tipo de lógica ou racionalidade. São pessoas que partilham com os crédulos a má autoestima e com os bandidos a falta de empatia pelos outros seres humanos ou pela sociedade. São pessoas que não perdem uma oportunidade de humilharem ou lixarem a vida aos outros, colecionando assim inimigos e problemas futuros. Estes são os estúpidos. Afinal, qual a causa da estupidez humana que Cipolla, quanto a mim, não conseguiu explicar? Nada mais, nada menos do que o sofrimento. Existem duas técnicas principais para redução do nosso sofrimento. A primeira forma de compensarmos o nosso sofrimento consiste em observar o sofrimento dos outros e depois pensar: estou bem porque existem outros que estão piores do que eu. É o chamado nivelar por baixo. A segunda técnica consiste em provocar sofrimento aos outros e divertirmos com isso, chamado sadismo. Estas são as três principais questões levantadas por Cipolla na sua obra. Quais as causas da estupidez humana? Porque existem estúpidos em todo o lado, independentemente das origens sociais, género, raça ou habilitações literárias. E porque é que os estúpidos são tão imprevisíveis? Lembra-se de quando começou a ter que ser mais discreto na expressão da sua felicidade só para evitar ser maltratado por alguém? Em todo lado existem pessoas que vivem com um sofrimento interior profundo. Sempre que você lhes desperta esse sofrimento, eles tendem a reagir de forma estúpida consigo, de forma a atenuar o mal-estar em que vivem. Afinal, não são tão imprevisíveis como isso. Basta você observar à sua volta as pessoas que aparentam ter mal-estar interior, azedume ou ressabiamento. Quando essas pessoas constatam no ambiente à sua volta que não existem problemas ou pessoas infelizes, começam a ficar irritadas, pois deixam de ter o sofrimento dos outros para observar e assim compensarem o seu. Deve ainda evitar ter comportamentos que lhes despertem complexos de inferioridade ou inveja. Caso contrário, eles irão retaliar com alguma forma de agressão psicológica.